acho que a maioria me conhece, mas não custa me apresentar. Então, eu sou professor, estou como professor lá na Federal de Alagoas. Eu prefiro falar aqui mais perto, viu, pessoal? Mas, enfim. Agradecer a oportunidade, né, de poder tá limpando meu nome, né, um pouquinho, né, porque o pessoal sabe que eu sou um pouco mais do químico, mas vamos poder debater um pouquinho sobre esse aspecto dessa fusão aí de químico e biológico, mas num outro contexto, né, nesse contexto de plantas daninhas. Isso é bem salutar, é algo multidisciplinar, que até o William falou muito bem lá naquelas frases finais lá da interação de várias áreas, e Alexandre também foi muito importante a fala que ele falou, né, que a gente precisa cada vez mais dessa interação, de buscar soluções integradas e resolver o problema. Porque, logicamente, que a agricultura a gente já sabe, é uma atividade que, por si só, ela já causa um nível de perturbação ambiental. Isso daí já está posto, isso, em maior ou menor número, a gente vai ter que mitigar, a gente vai ter que resolver o problema, porque a gente vai precisar produzir mais e de maneira mais eficiente. E aí, logicamente, que vem o tema da nossa palestra, né? Então, mais uma vez agradecer, né? Foi uma grata surpresa aí que a gente teve de conhecer a Alexandre, né? Um cara que é muito acessível, né? Bem entusiasta, até de estimular essa interação, né? Como a gente falou, né? Muito difícil ter essa interação entre consultores, é sempre raro de ocorrer, mas ele incentiva bastante isso para a gente. A gente tem como um negócio muito importante para a gente, certo, pessoal? Então, biorremediação para mitigação de carry-over em canaviais, né? Muita gente pode não estar ligado, né, e realmente saber o que significa cada nome desse. Então, a ideia realmente, como é um assunto que ainda não é bem próximo de todo mundo, a gente vai fazer uma palestra hoje mais cadenciada, no sentido de poder realmente destrinchar isso e como é que os biológicos vão nos ajudar, certo? O que seria o carry-over no sistema de cana-de-açúcar, certo, pessoal? Então, basicamente, o que a gente tem como conceituação de carry-over? Então, carry-over, que também é conhecido como transposição ou arrastamento residual. Então, esse arrastamento, basicamente, é o quê? É um herbicida que eu faço, né? E como foco é cana-de-açúcar, eu faço um herbicida na cana-de-açúcar, mas a gente vem passando por um processo de mudança no sistema cana como todo, que é cada vez abandonar mais o sistema cana sobre cana. Então, a gente vai precisar minimamente rotacionar com alguma coisa, com alguma outra cultura, para que a gente tenha aporte de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e melhoria da condição do solo, certo? Isso em especial para a gente aqui do Nordeste, que basicamente os nossos solos eles são extremamente pobres, basicamente em matéria orgânica, e logicamente que esse solo cana sobre cana tem uma microbiota que já está muito defasada, e isso a gente pode e deve fazer, né? E precisa ajustar isso. A gente sabe, não vamos discutir a fundo a própria rotação de culturas, que a gente sabe que operacionalmente tem uma série de limitações, né? A gente sabe do operacional de usina, a gente está rodando usina e temos acompanhado. Mas isso existe, certo, pessoal? Então, tem uma janela, existe uma janela que a gente consegue e conseguiria fazer. Então, basicamente é isso. O carry-over seria o quê? O herbicida que é aplicado na cana, ele vai ficar ativo no solo para causar dano à cultura subsequente. Então, isso não é obrigatório, isso é condicional à sensibilidade da cultura que vai ser colocada por consequência na cana-de-açúcar, certo? Então, daí a gente já começa a ver algumas coisas. Então, eu tenho o herbicida, eu tenho, basicamente, o que eu vou usar de herbicida e a cultura que eu vou colocar subsequente. Então, para a gente poder manejar, a gente está vendo bastante nos últimos tempos aí, a plateia já deve, né? Eu conheço alguns aqui que já usam, então, mix de adubos verdes, né? Própria soja, enfim, tudo isso daí, pessoal, a gente precisa, se a gente for usar, a gente precisa, a partir de hoje, quem não conhece, não conhecia, né, o tema, a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa estar atento a carry-over, que é justamente a utilização do herbicida durante o ciclo da cana,
se a gente não vai ter uma interferência, né? As primeiras, vamos dizer, as primeiras interações que a gente teve com o assunto de forma bem direta e prática, né? Tá a turma aí da Caeté, né? O JJ está aí, os primeiros plantios de crotalária, né? Quando o Mário Sérgio começou a implantar esse sistema lá, a gente começou, né, a já dar uma fuçada lá, uma ajudada lá com a turma, mas isso é algo que vai ser cada vez mais corriqueiro se a gente quiser aumentar esse nível de produção e colocar alguma coisa, certo? Então, o que seria basicamente o carry-over, né? Esse arrastamento ou esse tempo que vai ficar mais estável esse herbicida. Então, basicamente, concentração do herbicida versus o limiar de tolerância da próxima cultura, certo? Então, isso não existe, certo, pessoal? Uma regra. A gente vai passar, evidentemente, algumas coisas aqui que são um pouco mais gerais possível, mas a gente sabe que só por esses dois fatores aí, a gente já sabe que isso vai variar bastante, certo? Então, isso vai depender da dose que você utilizou nos últimos anos, isso vai depender basicamente do seu foco que você quer dar na rotação de cultura. Então, a gente fazendo uma busca, a gente sabe que hoje no Brasil, o que mais roda de sucessão em relação a canaviais, evidentemente que está nessas culturas aí, certo? Então, soja realmente é algo bastante frequente no Centro-Sul, né? Aqui, basicamente, a gente tem hoje usina Caeté e usina Coruripe fazendo essa rotação aqui regional já, e isso já entra, né? E aí, para quem quiser conhecer um pouco mais a fundo, né, pode conversar com a turma. Então, a questão da utilização de herbicidas já entra como sendo um passo operacional. Então, observar as áreas que vão ser destinadas a plantio da soja e o plantio dos adubos, a utilização do herbicida nos últimos anos, certo? Milho é algo que a gente costuma ver aqui também na região, certo? Então, milho, pela questão da bacia leiteira, algumas coisas aqui de oportunidade, a turma ainda consegue fazer alguma rotação de milho aqui. E aí vem, logicamente, que a questão dos adubos verdes, né? As crotalárias, de longe, são as mais utilizadas aí nesse contexto, e hoje a gente tem, né, vamos dizer, um pouco mais na moda, né, a questão do mix de cobertura. E aí a gente já começa a já delinear isso, certo, pessoal? O mix de cobertura, evidentemente que você tem que ter cuidado. Então, se eu escolher uma única cultura que eu vou colocar após a cana, eu já tenho que ter um cuidado, avalie um mix de cobertura. Então, a chance, né, eu não estou dizendo, viu, pessoal, vamos dizer, contar a história toda. Eu não estou dizendo que mix de cobertura não serve para rotação, mas precisa ter um pouco mais de cuidado, porque você está colocando várias espécies, semeando várias espécies. Então, a interação do herbicida com o limiar de tolerância dessas culturas passa a ser um problema mais difícil de você resolver e de escolher esse mix de cobertura, certo, pessoal? Então, a gente precisa estar atento a isso. Amendoim, né, na literatura tem muita coisa incluída, aqui realmente a gente não tem muito, né? Um substituto talvez aqui do amendoim na região seria o feijão, né? Ainda tem algumas usinas aqui que têm parceria, né, com disponibilização de áreas de renovação para a produção de feijão verde, a gente tem bastante aqui. Então, isso aí realmente, para a gente ajudar essa turma que vai poder fazer esse plantio, a gente precisa estar atento a esses herbicidas, certo? Então, o principal mecanismo, pessoal, que vai reger o carry-over, pessoal, é o que a gente chama de comportamento ambiental dos pesticidas, certo? Então, ou dos agrotóxicos, ou, enfim, dos produtos químicos que são destinados, defensivos agrícolas, dos produtos químicos que são destinados ao controle, certo? Então, todo produto químico que a gente utiliza, pessoal, ele basicamente ele vai seguir esse esquema aqui, certo? Então, a gente vai fazer a aplicação, né? Ele vai, invariavelmente, ele vai atingir alguma proporção o solo, e aí ele sofre o que a gente chama dos processos aqui de transformação. Então, eu posso ter, né, que o que ocorre maior, né, o maior grau que ocorre aqui é a sorção no solo, certo? Então, tudo que vai, o que atinge o solo, boa parte vai ficar presa no solo, né? E a ordem de grandeza é muito grande mesmo, certo? Então, talvez o que fique aqui disponível para o sistema radicular aqui da planta vai ser 1%, 2% ou até menos do que isso, certo? Então, boa parte, o solo, ele pode atuar, isso dependendo
do tipo de solo que você tem. Então, ele pode atuar como essa esponja que vai prender, certo? O restante, evidentemente, que vai sofrer, né? Pode sofrer um escorrimento superficial, né? Que seria, aí já seria a perda do solo junto com o produto químico. A gente tem processos de hidrólise, né? Que é a quebra pela própria água. Aqui, ó, que aí a gente começa, vamos dizer, a ter os biológicos aí em questão, certo? Então, a degradação microbiana é um passo extremamente importante, pessoal, nesse contexto de atenuação de herbicida, certo? Então, por isso que a turma às vezes pergunta, professor, mas tem que aplicar o herbicida todo ano? Tem. Tem porque a gente está vendo que isso aqui, ó, ocorre de uma maneira muito efetiva. Todo ano a gente tem água, a gente tem temperatura alta, então isso varia também. A literatura fala de alguns intervalos que a gente vê aí, mas estamos num país tropical que tem muita água, muita radiação, muita temperatura, e essa atividade microbiana ela é extremamente alta, desde que tenha, evidentemente, subsídio para isso, né? E aí os produtos químicos eles entram nesse contexto aí. Degradação química a gente tem, pode ter lixiviação e processos aqui de perdas, né, por volatilização ou a própria radiação UV atuando na quebra desses produtos, certo, pessoal? E aí, logicamente, que a própria planta vai transformar alguma coisa desse produto. Então, tudo isso daqui vai interagir para que tenha ou não o famoso carry-over, certo? Porém, né, se a gente for tentar exemplificar em uma figura única, o carry-over ele é multifatorial. Não todos esses temas aí. Então, a propriedade do herbicida, que é uma coisa que a gente realmente é um pouco mais fácil da gente ter acesso à informação, né? Então, a estrutura química, o tempo de meia-vida, a solubilidade, a questão da adsorção, mas a característica do solo também, o pH, se tem ou não matéria orgânica, isso influencia bastante a taxa de atenuação desse herbicida no ambiente, né? A textura, né? Como a gente já vem falando. Então, a bula do herbicida, pessoal, é basicamente em função da textura, e isso, evidentemente, que a gente, para quem é vamos dizer, quem é tá aí, tá Petrônio aí, quem é do dia a dia sabe, solo mais pesado, a gente bota uma dose maior, porque essa textura aqui vai oferecer, né, uma adsorção maior e, consequentemente, vai disponibilizar menos herbicida. Então, a gente precisa colocar mais para ficar mais preso aos sítios de sorção, e aí essa quantidade que vai sobrar vai fazer o controle, certo? E aí também tem a questão ambiental geral, né? Então, se vai chover, temperatura, umidade e as práticas agrícolas, né? Então, lembra que eu falei? Então, começa com o herbicida que você escolheu, mas aí entra todo esse fator aqui. Então, eu vou aplicar quantas vezes durante o ciclo, né? Então, a dose total aplicada, como foi aplicado, o time, né? Que isso basicamente vai gerar, não, estou aplicando esse herbicida, mas está mais no final do ciclo da cultura, e aí como é que vai ser essa degradação? Então, a rotação de cultura, evidentemente que pode, a gente vai ver que proporciona um acréscimo para reduzir esse problema, né? E o próprio sistema de cultivo, né? Se tem revolvimento, se não tem. Então, tudo isso vai influenciar. Então, a gente vê que não é fácil, a gente vai tentar linearizar um pouquinho. Então, primeira coisa que a gente fica mais atento e cresce mais o olho são os herbicidas com a meia-vida maior, certo? Que é esse DT50. Aqui é um QR, viu, pessoal? Que é um site que tem todos os químicos aí que você imaginar, né? Um site da União da Inglaterra, certo? Que tem uma base de pesticidas, que você tem herbicida, fungicida, inseticida, com todas essas informações aí que a gente está passando aqui. Solubilidade a gente tem que lembrar, né, que muda conforme a temperatura, então não vamos levar muito a ferro e fogo o número, né, mas os intervalos que a gente tem, certo? Então, o que é que a gente começa a observar? A meia-vida, ela não tem assim, uma correlação com o que a gente às vezes usa de forma mais prática. Eu vou definir um herbicida para seca, um herbicida para a época mais úmida. Então, você vê que não tem muita correlação, né? A gente tem herbicidas
que tem Aí a meia-vida, como é que a gente se baseia, né, pessoal? Então, assim, isso aqui é um intervalo bastante grande, né? Você vê aqui o primeiro aqui, Mazapique, de 41 a 412 dias, isso dependendo do clima, dependendo da espécie que vem em sequência. Mas aqui eu tentei basear aqui o que tem mais de 200 dias aqui, né, de QRO, de meia-vida, e aqui esse daqui é um que fica ali no meio, que a gente vai ver que às vezes pode apresentar algum residual a mais, se você for usar, depende da cultura que você utilizar, certo? Então, outra coisa que a gente ia falar, então, a gente vê aqui, ó, 1.300 dias, 302 dias, 200 dias, 292 dias, 400, né? E 87. Então, você tem um universo bastante, e herbicidas que têm comportamento ambiental bastante diferente, né? Então, herbicidas menos móveis, herbicidas mais móveis, né? E isso atua de maneira muito diferente, certo, pessoal? Mas esses daí, a gente pode dizer que se a gente aplica eles, e principalmente no último ano, antes de você colocar a cultura, que vai ser a cultura de rotação com a cana, a gente precisa estar atento. E dependendo do herbicida, você não pode usar algumas espécies em sequência, certo? Então, isso aqui vocês já podem colocar isso aí como sendo uma regra de ouro, certo? Apliquei esses herbicidas, eu tenho que ver qual é a cultura que pode aguentar depois esse intervalo aí, certo? Então, o ambiente é que realmente vai monitorar, vai dizer o quão intenso vai ser esse carry-over, certo? Então, aí alguns exemplos aí da literatura, certo? Então, os 200 dias lá, só voltando na meia-vida. Meia-vida, pessoal, que era isso aqui que eu ia falar. Meia-vida significa dizer o quê? É o número de dias que o herbicida vai chegar a 50% da concentração inicial aplicada, certo? Então, teoricamente, sei lá, eu apliquei 1 litro de tebutilron, de Lava 800, por exemplo. Então, leva-se, né? Então, em média, você tem esse tempo aqui, de 360 dias a 1.300 dias, dependendo do ambiente, para ele atingir a concentração. Então, aí você começa a ver algumas coisas, né? Então, picloram, que era usada numa dose mais baixa, e a gente já tem, né, essa capacidade aqui, né? Então, se usava bastante 2,5, então dava, sei lá, 190, no máximo, sei lá, 200 gramas de equivalente ácido de picloram por hectare. Hoje, se usa pelo menos uns 500 para frente, e aí realmente você precisa estar balizando isso. Eu vou ter que fazer uma rotação com crotalária, né? Já adiantando um pouco. Então, teoricamente, se eu for usar picloram, a gente tem que priorizar o quê? Usar nos primeiros anos, ou no primeiro ano, essa dose maior, e depois realmente começar a tirar ele do sistema, porque senão não dá tempo do ambiente começar a tirar ele do sistema. Então, isso varia conforme dose. A gente sabe que esse residual ele pode ser bem menor aqui, sabe, Pedro? Por conta justamente dessa atividade microbiana mais alta. Mas realmente você falou algo muito, muito pertinente, né? Então, a gente tem que estar atento a essa dose, inicialmente, que a gente vai utilizar, e tentar posicionar até qual o meu limite ali para a gente não prejudicar, né? Logicamente que a gente tem que lembrar o quê? Se eu vou rotacionar, né, a gente tem que, evidentemente, priorizar o desenvolvimento daquela cultura que vai ser rotacionada para ela trazer o que a gente está querendo colocar, senão não faz muito sentido, né? Jogar uma semente lá que não vai refletir, né? Então, por exemplo, um Dasiflan aqui a 150 dias, né? Aqui, ó, mesmo após 150 dias, você tem um nível de redução de estandes aqui por metro. Isso aqui, a turma investigando a utilização de amendoim após, né? A gente vai trazer dados mais gerais aqui, mas a gente tem dados nossos também aqui da região já, certo? Então, esse aqui é a produtividade, ó, então, mesmo, né, com intervalos maiores, você tem decréscimo de produtividade, dependendo, logicamente, certo, pessoal? Então, isso vai conforme a espécie, sim. Pode haver diferença varietal também, sim. Dependendo da variedade, a gente sabe que a própria soja, milho, enfim, tem uma variabilidade grande em relação à resposta herbicida residual, certo? Mas isso, logicamente, que a gente vai colocando isso como sendo
um comportamento mais geral para a gente poder errar menos, certo, pessoal? Então, a gente sabe que em usina não dá, às vezes, para você ir olhando lote a lote, condição a condição, mas você criar, talvez, um cronograma ou um organograma geral que você consiga acompanhar isso e não dá, que a gente sabe, né, que na hora que aperta lá para abrir área para plantio, então você também não vai. Você tem um parceiro, né, como a usina Caeté tem, que vai plantar alguns hectares lá de cana, você não pode dar área bucha para o cara, né, que o cara está depositando naquela parceria ali. Então, você tem que organizar para deixar a área para o rapaz desenvolver a atividade, né, e trazer o benefício depois da rotação. Então, aquilo seria para soja, para amendoim, mas, por exemplo, se a gente for rotacionar, né, então, assim, se a gente for já botar para cana. Se alguém vier com a ideia de colocar hortaliça nas áreas de cana, eu acho melhor a gente abandonar essa ideia, certo? Então, por exemplo, a gente tem aí casos aí aqui, uma dosezinha de 840 gramas de IA por hectare seria a dose padrão de sulfentrazona que a gente usa, mais ou menos, é 1,6, ele 500, vai dar uns 840 aí. Um ano depois, o cara foi plantar tomate, pepino, melão, e aí teve injúria, redução aqui, ó, sulfentrazona. Então, assim, eu coloquei aquela tabela lá, pessoal, mas como uma coisa mais próxima aqui da gente. São herbicidas que, teoricamente, rodam bastante no sistema hoje aqui de cana e que, teoricamente, tem uma chance maior. Mas, logicamente, que isso vai depender, lembra do conceito inicial que a gente falou. Então, depende muito da tolerância da cultura que vem depois, certo? Então, a mesotriona, que a gente sabe que o residual não é essas coisas todas, mas causou injúria em beterraba, em pepino, em abóbora, um ano depois. Mesotriona, que é algo que é bem peculiar, que a gente aplica, sabe que ali com 60 dias já não tem quase mais nada de residual para as plantas daninhas, evidentemente, que a gente está controlando, mas aí a gente começa a ter problemas se a gente for rotacionar com outra coisa. Então, rotação, logicamente, pessoal, cana em cima de cana, teoricamente, para a gestão é muito mais fácil, né? Que eu não estou preocupado com nada. Mas se eu quiser fazer um diferencial para subir o patamar de produtividade, a gente tem que pegar e começar a ter essa questão toda aí, certo? E o que seria a biorremediação de herbicidas, né? Entrando basicamente no assunto. Então, seria aí usar micro-organismo, planta, enzima ou consórcio de biológico para transformar, remover, mineralizar ou imobilizar esses contaminantes. A gente pode dizer que para essas plantas que são sensíveis, elas podem ser interpretadas como contaminantes, né? E esse conceito de biorremediação, pessoal, ele é transversal, certo? Então, isso tem para, por exemplo, a gente está falando basicamente de herbicida, de carry-over, para a cana-de-açúcar, mas, por exemplo, a tragédia lá que houve lá do rio lá de Minas Gerais, da barragem lá de minério, né? Aquilo ali a turma está usando biorremediação para tentar remover metal pesado. Então, isso é um conhecimento que ele é bastante transversal, certo? Aí, no caso, são coisas que são inorgânicas, né? Aqui a gente está falando de herbicida, que são substâncias orgânicas, ou seja, tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio, e por si só a gente já vê que isso aí pode ser utilizado pelos micro-organismos para se alimentar, entre aspas, e poder degradar ele do ambiente, certo? Então, essa é uma tecnologia, né, considerada limpa, né, e de baixo custo, né? Porque a gente pode realmente utilizar várias coisas aí para a gente vai tentar traçar algumas coisas bem interessantes aí. Então, isso daí, ó, que tem ali, especialmente nos tratamentos in situ, ou seja, eu já tenho lá, o problema já está no local, eu não preciso remover aquele solo lá do local para eu tratá-lo, então eu posso resolver com a biorremediação no local que ele está ocorrendo. E é isso que a gente vem propor. Então, eu quero fazer rotação, vamos fazer rotação de culturas de maneira estruturada que a gente possa realmente extrair ao máximo. Então, quais são os mecanismos hoje que se utilizam, né, ou que se pode utilizar da biorremediação de herbicidas? Então, basicamente, a gente tem micro-organismo envolvido e utilização de plantas, certo? Então, os dois aí estariam nesse cerne da biorremediação de herbicidas, certo? Então, micro-organismo
a gente sabe que isso ocorre naturalmente, certo, pessoal? Então, isso, senão o herbicida não sairia, então não viria fluxo de planta daninha, certo? Depois de que passa um tempo que não chove, a cana está aberta, e o sol está lá, a temperatura está lá, a umidade está lá, está degradando o herbicida. Quando volta a chuva, a cana não está fechada, aí começa aquele desespero, né? Da gente começar a fazer de novo. Tem o quê? Então, ainda tem isso, né? Alguns são privilegiados, né, de ter uma tolerância um pouco maior, né? E essa tolerância, evidentemente, que está ligada a isso também, Pedro. Então, está ligada a essa remoção e convívio, né, e transformação desse herbicida dentro da próprio tecido vegetal. Mas, com certeza, o gengibre tem um nível de tolerância bastante interessante. Então, bactérias, né, são os mais utilizados, mas tem alguns fungos também, leveduras, certo? E consórcios. Então, isso vai basicamente estar ligado à capacidade do herbicida como fonte de carbono. Lembra que eu falei lá? Então, é alimento para um micro-organismo que vai realmente degradar, certo? Então, nitrogênio, fósforo, isso daí vai usar. Então, a literatura fala, né, que tem pseudomonas, bacilos, rhizóbio, enfim, várias bactérias, alguns fungos, e basicamente eles utilizam esses mecanismos, certo? Então, ele pode ser absorvido diretamente à parede celular ou à estrutura, o envoltório do organismo, né? Então, a própria molécula pode ficar presa ali e ela não vai estar disponível para a planta absorver. Então, eles podem ser bioabsorvidos e transformados dentro por enzimas específicas, né, causando algumas reações aí, metilação, isomerização, né, que é basicamente como a gente tem na mão, né, tem a mão esquerda, a mão direita, às vezes uma mudança só da forma como o composto está, já ele passa a não ser biologicamente ativo, certo? No caso da isomerização e algumas reações de quebra de radicais, certo? Então, isso pode ser de forma intracelular, absorção, quebra intracelular, e ela pode também secretar substâncias fora também para ter essa quebra fora da célula do micro-organismo ali. Então, são basicamente esses processos que eles ocorrem pela colocação ou por micro-organismo que já tem no solo, ou a gente pode também, né, ter uma ajuda de planta também, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso, pode ser colocada junto com elas. Então, a técnica com o micro-organismo, ela pode ser denominada como bioaumentação, né? Então, seria você colocar micro-organismos, certo? Então, é positivo, a gente vai mostrar alguns resultados baseados nisso daí. Então, colocar micro-organismo, você pode acelerar esse tempo de degradação e aí você poder retornar mais cedo com aquela cultura que você tem interesse em consorciar, certo? Então, isso, basicamente, o professor Alexandre falou aí, né, de cepas, né? Então, tem gente hoje que se dedica à busca de cepas específicas para alguns herbicidas ou alguns compostos, né? Então, eu como assim, a gente é de pesquisa, mas eu gosto do negócio que funcione um pouco mais rápido, né? Eu não gosto de esperar muito, não. Eu já acredito mais no consórcio, de você colocar várias coisas ali e as que forem realmente tendo um pouco mais de condição de crescer ali, elas vão tomando a frente ali, entre aspas, e vão fazendo essa limpeza desse herbicida, certo? Então, isso aí realmente, como eu disse, acelera a remoção, né? E quando a microbiota nativa é pouco eficiente. Então, aí tem coisa dúbia aí, né? Então, a gente pode estar selecionando coisa que é eficiente na degradação? Pode, né? Se eu venho aplicando muito tempo, evidentemente que a gente espera selecionar aquela microbiota que vai ser degradante, mas nem sempre isso acontece e aí a gente precisa, né, adicionar. É útil para herbicidas específicos com rota metabólica bem conhecida e também a gente pode selecionar algumas linhagens em altas concentrações. Desvantagem, né, o micro-organismo pode não competir bem com a microbiota nativa, sobrevivência e expressão nem sempre se mantém e o efeito pode ser temporário, certo? Então, logicamente que entra em alguns problemas gerais aí da utilização do manejo biológico, né? Então, isso aí realmente a gente precisa ver como é que vai ficar no campo. Mas
mas temos essa possibilidade. Bioestimulação seria a gente ajustar a condição ambiental, adicionar nutriente e substrato para que aquela microbiota já funcione. Aquela que já está sendo selecionada, ela funcione. Pode ser uma estratégia interessante, desde que a gente conheça o que realmente tem ali no campo, certo? Então, já vai aproveitar, né, essa microbiota já adaptada, tem um menor risco ecológico com a introdução de micro-organismos endógenos e pode ser economicamente mais viável para áreas extensas, né? Então, não, a gente fez um estudo, achou que talvez tenha algum gênero ali que tem uma característica, né? E as ômicas que tem hoje, né? Então, as proteômicas, enfim, e a parte de metabólico, você já sabe que aquele grupo tem uma determinada característica, eu achei e eu vou ver o que é que aquela espécie pode crescer um pouco mais. Então, requer o diagnóstico detalhado do solo, é isso que eu venho falando. Então, a gente pode fazer, tem que detalhar e tem que saber o que é que tem para a gente poder conhecer aquele micro-organismo para a gente fazer ele se multiplicar, certo? Então, pode ter uma resposta lenta e nem sempre ela tem essa capacidade grande de fazer essa degradação ambiental, certo? Essa degradação do herbicida no âmbito que ele está. Então, o que a gente acredita, né, que seria a junção, né? Então, você colocar micro-organismo e utilizar algumas plantas, certo? Então, as plantas vão ser chave aí também no processo da biorremediação, certo? Então, a própria planta, né, ele pode causar uma estabilização através de exudatos, e aí por isso que a gente acha que, e tem certeza de que a casadinha planta cultivada e micro-organismos funciona melhor, porque às vezes alguns micro-organismos eles acabam estimulando aqui exudação radicular, né? Então você pode ter o exudato que vai estimular o crescimento de outros micro-organismos que vão atuar nessa quebra, né? E a própria planta ela entra, né? Aquilo que o Pedro bem exemplificou, né? Então no caso do gengibre ali, ele vai absorver o que tem ali. Então, ele vai extrair o que a gente chama fitoextração. Então, ela vai extrair, vai ficar no tecido e não vai ficar para a próxima cultura, certo? Então, isso aí. E a própria planta, ela pode degradar. Então, seria o que a gente vê de mais interessante ou talvez de mais pertinente para a gente fazer, certo? E aí, hoje, pessoal, já existe, né? Isso aqui é um artigo relativamente recente, 2024, que já tem modelos hoje, né, para alguns herbicidas. Por exemplo, a atrazina hoje é um problema, né, em várias partes do mundo, porque já foi muito utilizada, né? Vem sendo utilizada desde 1970 em algumas áreas de produção de milho e chega em alguns locais que eles começam a subir a níveis considerados perigosos até para a própria saúde humana, e aí tem que se fazer a remoção e a estimulação da remoção desse problema em algumas áreas. E aí a turma começa a entrar com, o pessoal até chama, né, de engenharia ambiental, né? Então, envolve um processo, né, de captura, né, aqui as práticas agrícolas, né, a utilização de aditivos no solo, né, então matéria orgânica no solo, plantio para remoção, então a capacidade que algumas plantas têm maior, né, e tem algumas áreas que a turma tem optado até por árvores, se for uma área que realmente não for ser mais utilizada, então conhecer, né, a taxa de acúmulo, fotossíntese, né, a taxa de sorção, a taxa de degradação, então tudo isso vai fazer com que a gente tenha um plano. Mas no campo a gente sabe que na usina a gente não tem tempo de traçar muito isso e a gente tem que partir para coisa muito mais prática, muito mais focada para a gente poder resolver o problema, certo? Então a gente tem algumas plantas aí já com uma relação interessante aqui, né? O vetiver, né? Azevém, alfafa, isso daqui não funciona muito para cá, mas talvez só o vetiver aí. A gente vai mostrar algumas coisas também, né? Taboa, salgueiro, o milho, dependendo, para tirar a atrazina, já que a gente sabe, o milho ele é altamente tolerante à atrazina. Então, se eu tenho atrazina demais, eu posso fazer o quê? Plantar milho, deixar ele remover e eu vou tirando o milho do sistema. E aí ele vai removendo esse milho ou a microbiota que ele estimula pode fazer a remoção dessa atrazina, desse S-metolacloro, né? Então, o capim colonião tem relação com a metrina, com o dioron, com o tebutilron.
Então, também é isso aí, viu, pessoal? Se for usar isso aí para manejar colonial, você já sabe que não vai dar muito certo, né? Então, você sabe, já tem a relação ali, então a gente fazendo o link. Então, se já tem a relação de que ele consegue extrair essas moléculas aí, então não usa aí. Se tiver ele na área, usar isso aí não vai dar muito certo, né? É capaz de você ficar só com um campo infestado de capim colonial, porque você vai estar dando margem para ele extrair um pouco mais, certo? Então, assim, é uma coisa que parece ser fora, mas está muito ligada, interligada a todos os assuntos, né? Então, o manejo de planta daninha, ele passa. Tem alguém com a plaquinha ali, já é para mim. Falta quantos minutos? Falta 10? Acho que dá para acabar. Então, a gente precisa estar atento a essas interações, certo, pessoal? Eu não sei se vai disponibilizar as palestras aí depois, não sei, mas aí qualquer coisa posso disponibilizar. Então, a fitorremediação, certo, é uma abordagem promissora para a limpeza, certo? No entanto, devido às complexas interações de planta, solo e micro-organismo, tem certeza da eficiência. E a gente se baseou um pouco nisso para tentar conduzir alguns estudos regionalmente aqui, certo? Isso começou com uma provocação que a gente começou a acompanhar, né, junto com a turma da usina Caeté, mas uma demanda que já vem há um certo tempo da turma. Então, se eu aplico herbicida, então eu tenho que entregar uma área, vamos dizer, hábil para qualquer um produzir. Eu tenho que mitigar, evidentemente, alguns pontos negativos que tem a aplicação química de herbicida. Então, a gente começou realmente a estudar. Então, no Nordeste, nós temos aqui 2 trabalhos, eu estava até comentando com o Alexandre, né? A gente, às vezes, não tem perna para abraçar todos os assuntos que envolvem, né, a questão do manejo químico, mas essa é uma que a gente tem bastante interesse e é uma área que está sendo muito bem, vamos dizer, está numa vertente de crescente muito grande, né? Então, tem a turma, por exemplo, lá de Mossoró, né, com realmente focado em identificação de bactéria, de planta, lá ele já entra com uma coisa de limpeza também de algumas águas residuárias, enfim. Aqui a gente focou um pouco mais no manejo no campo, certo? Então a gente já tem um trabalhinho, estamos trabalhando no segundo aí, que foi justamente começar pelo Tebutiuron, né, pela questão lá que a gente... Né, aqui é o Lucas hoje ele é RTV, né, da Microgel, né, o Lucas Alceu. A gente começou a estudar isso, já tem pelo menos aí uns 4, 5 anos que a gente tem tentado fazer alguma coisa e também, vamos dizer, pelo menos ver o caminho das pedras ali para a gente poder indicar se alguém quiser realmente produzir, certo? E como é que a gente fez isso? Então, a gente começou a pegar, evidentemente, espécies, né, que são adubo verde ou que são plantas daninhas, que a gente costuma ver, basicamente, no ambiente, certo? Então, a gente pegou leucena, pegou feijão de porco, pegou o fedegoso, né? Isso aqui a gente testou, e pior que a gente vai ver no final que realmente ela é bem tolerante, certo? Mas a contragosto a gente fez numa condição mais controlada, né? Feijão guandu, né? O escalopogônio aqui, que é bem comum nas áreas de cana-de-açúcar por aqui, às vezes a gente vê algumas infestações, né? E na época a gente conseguiu umas sementes de nabiça, ou nabo forrageiro, enfim. A gente tentou, ainda colocamos mamona, bucha e crotalária, para a gente testar a capacidade de remoção dessas plantas do Tebutiuron, certo? Começamos, né? Então a sequência experimental foi mais ou menos essa daí, certo? Então, por a gente ter que ter um controle mais efetivo, né? Então a gente preparou o vaso, aplicou, deixou um tempo, semeou as espécies, depois colheu essas espécies e depois a gente veio plantar algumas culturas, né, ou algumas plantas que a gente chama de plantas bioindicadoras, são plantas que têm um certo nível de sensibilidade, que vão acusar ali a presença, 5 minutos, a presença de plantas daninhas, certo? Então, a gente trabalhou com uma dose até baixa de Tebutiuron, de equivalente de gramas de ingrediente ativo por hectare, semeou, depois de 30 dias de aplicado, colheu com 60 dias, semeou a bioindicadora e depois colheu essa bioindicadora, certo? Então, basicamente, o que a gente tem? No começo, tudo anima, né? Principalmente se passando no Tebutiuron, né? Aquela que a gente vai lá no campo, às vezes, está começando a germinar um monte de coisa, mas depois, com 60 dias, só sobrou, basicamente. Então, a coluninha preta é onde
a gente teve a planta que que conseguiu sobreviver e aí realmente conseguiu extrair um pouco mais, né? Então a gente teve essa correlação, né? Então só sobrou a mucuna mesmo, que já era algo que a gente colocou ela meio como sendo um controle que a gente chama positivo, né? Uma testemunha que já era algo que tinha na literatura. Então não é fácil, viu, pessoal, trabalhar com fitorremediação, certo? É um desafio da gente conseguir achar, mas a gente já deu uma avançada no segundo experimento que a gente vai mostrar, certo? Então, é evidentemente que ela só se sobressaiu aqui. Então, a planta de pepino, que é uma planta muito sensível, né? Ela cresceu e não teve diferença estatística da planta que foi mantida num vaso sem aplicação de herbicida, né? E aqui a planta de feijão também, certo? Então, isso aí a gente pôde observar bastante, né? Isso aqui a gente chegou a coletar, né? Isso aí foi um processo de calibração de organismo bioindicador e plataforma ali de verificação. Isso aqui é um cromatograma, né? Que realmente atesta, né? Que o tebutilron estava aqui, ó, na amostra que não foi tratada, na amostra que foi tratada com mamona, com mucuna preta, e você vê aqui a redução em ppm, né? E aqui o padrão sem herbicida, né? Então esse picozinho aqui, ó, ele mostra que o tebutilron estava na amostra de solo, certo? Então, essa aí foi uma comprovação de que realmente estava havendo uma remoção. E aí, logicamente, que a gente não consegue dizer o que era, né? Ali está sendo algo geral, uma extração, uma estimulação. Na verdade, a gente tem que dizer que é uma biodegradação do tebutilron, certo? Aí só uma amostra. Lá em cima, ó, onde não foi tratado o herbicida, e aqui ó, só sobrou planta, basicamente, aqui, ó, onde o pepino e a mucunazinha aqui no canto, certo? Onde foi colocado o tratamento com a mucuna aqui, ó. Aqui o pepino e aqui o feijãozinho aqui, ó. E aqui onde foi tratado com mucuna preta para remover. Logicamente, viu, pessoal? Não vou receitar isso para vocês, não. Mucuna é um problema no Brasil. Não vamos plantar mucuna para fazer isso, não, de forma alguma. Isso aí é algo empírico, a gente está fazendo tentando chegar num denominador aí, né? Cadê Marcelo? O Marcelo está aí. Marcelo tem um problema lá com mucuna lá na São José. Não vou recomendar isso para lá, não, viu, Marcelo? Pode ficar tranquilo que isso aí não vai entrar lá. Mas isso aí a gente já tem e sabe que tem potencial de ter espécie vegetal. O que foi que a gente fez no segundo? Aqui, só para a gente ter aquilo que a gente estava vendo lá. Então, mais de 80% de redução, né, pessoal? Você pegar 3,9 ppm, né, para 0,51, então dá uma redução extremamente grande da concentração de tebutilron no solo. Isso só a planta, viu? Se você colocar uma planta lá. Então, a gente tem noção e tem certeza de que manejando bem a planta que você vai colocar lá, né, você pode conseguir. Esse daqui já foi a parte do doutorado, né? Aqui foi o trabalho de mestrado do Lucas. O Lucas terminou recentemente o doutorado e a gente continuou, né? Ele se identificou com o assunto. Eu digo, vamos continuar, Lucas, com uma abordagem um pouco diferente. Cadê a menina da placa? Ela sumiu, né? Então vamos embora, vamos tocar. Então, a gente trabalhou com outros herbicidas, né? Então, continuou, ela voltou. Tebutilron, amicarbazole e sulfentrazone, certo? Esses a gente sabe que podem apresentar alguma coisa e a gente tentou fazer algo diferente, que foi agora fazer um mix, né? O pessoal da Microgel tá aí, viu, pessoal? Mas isso aí o Lucas nem sonhava em trabalhar ainda na Microgel. Isso aí foi algum tempo atrás. Lembra do que eu falei? Que eu disse, rapaz, para mim, eu iria colocar micro-organismo aí, o que fosse, porque algum que realmente fosse colocado lá, algum iria se privilegiar do sistema com as plantas, e aí ele poderia atuar de forma positiva na degradação desses herbicidas. E foi bem interessante esse resultado, viu? Então, nós trabalhamos já com doses maiores aqui, né? Então, 1,4 de Dynamic, aqui foi 1.200 talvez aí 1,6 do tebutilron. E aqui a sulfentrazona também, 1,6 de sulfentrazona, certo? Então, do mesmo jeito, cada herbicida foi um experimento, a gente aplica 30 dias antes para dar tempo de dar uma absorvida, evidentemente, porque você não vai semear um negócio que está ali, vamos dizer, como diz o Matuto, né, na flor do solo ali, né? Então, ele dá uma absorvida, a gente semeia e aí vai ver essa capacidade
Então, aqui a gente observa que os tratamentos estão basicamente com os micro-organismos e sem os micro-organismos. Isso daqui, pessoal, esse daqui já é, vamos dizer, do meio para o fim, certo? Até a gente achar essa combinação aqui, foi um parto, porque teve combinação de tudo que, que você possa imaginar. Foram as 16 combinações diferentes. Depois a gente fez uma filtragem, eu só estou mostrando o final já. A gente fez uma filtragem, os que funcionaram melhor das espécies vegetais, a gente disse, não, agora a gente tem uma combinação bacana e nós vamos colocar o micro-organismo junto, né, ou aquela quantidade de micro-organismos junto, né? Para quem não tô, assim, só para quem não conhece microgel, não sei se todo mundo conhece, certo, pessoal? E como eu disse, a microgel e o Lucas nem sonhavam que iam ser parceiros e trabalhar para o outro. Então, mas assim, a gente tem, né, uma carga grande de bactérias, né? Isso aí é uma compostagem líquida, né? Então, realmente assim, não tem uma determinação exata do que se tem, mas tem alguns grupos de bactérias aí que são colocados aí dentro desse reatorzinho aí que vai sendo produzido e depois você aplica isso no campo na forma de compostagem líquida. A turma aqui da Microgel aí pode tirar dúvida com vocês, mas isso foi uma teoria que a gente teve, né? Então aqui já é informação da própria fonte, né? Então, ó, o que tem lá dentro, né? Os genes associados, né? Que é a história da ômica, né? Então, o que é que aquele pool de micro-organismo, aquela salada, entre aspas, de micro-organismo representa ali, né? Então, biofertilização, produção de fito-hormônio. Aí aqui, ó, a gente nem sabia, ó, mas tem um percentual lá de proteínas que foram identificadas que trabalham na biorremediação. Então, teoricamente, a gente foi no caminho certo e a gente vai verificar isso aqui no nosso resultado, certo? Estimulação de resposta imune de planta, e, enfim, e várias outras. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Basicamente aqui, ó, T3 e T1, certo? Aqui, ó. O microgel aqui, ó, certo? Nesse daqui não teve muita diferença, não, mas a gente vai ver outros. Por exemplo, palsufentrazone, né? Aqui foi só a composição dos adubos verdes e aqui ele com o microgel. Mas aí o resultado mais interessante, e aqui a comprovação de que o milho cresceu direitinho, a soja começou a crescer direitinho e o pepino direitinho. Mas, por exemplo, para o Dynamic, para a micarbazona, o que é que a gente observou? Né? Onde eu não tive a adição do micro-organismo, o crescimento aqui do milho, ó, logicamente que não cresceu muita outra coisa, certo, pessoal? Então a gente já sabe, apliquei a micarbazona numa dose muito grande no último ciclo da cana, né? A gente sabe que provavelmente se você for plantar soja, não vai dar muito certo, somente naquela dose lá, porque a gente pode ser que sobre muita coisa para plantar soja. Então, soja e pepino não cresceram, certo? Mas o milho conseguiu crescer. E aqui, ó, onde eu tive a adição do micro-organismo, o crescimento foi maior. Então, aí houve um efeito aditivo aí do micro-organismo no potencial de resposta da degradação do pesticida. Isso ocorreu para a micarbazona e também aqui, ó. Então, em duas composições, né? Feijão de porco, Crotalaria spectrabilis, Crotalaria ocroleuca. Né? A gente sabe que esse mix aqui é até teoricamente fácil de você conseguir fazer isso, né? E aqui, ó, Crotalaria ocroleuca, milheto e feijão de porco, certo? Então, conseguiram remover bastante aí, né? E o crescimento relativo da planta do milho aí foi bem interessante, né? E aí a gente tem o quê? Uma correlação que a gente conseguiu fazer, o quê? A respiração microbiana, né? O quociente metabólico do solo, que basicamente é a respiração. Então, onde teve microgel aqui, ó, a gente viu que teve uma taxa de respiração microbiana que representa uma atividade maior da microbiota do solo e que, evidentemente, atuou na degradação do herbicida. Para o terbotiuron também a gente teve esse efeito, né? Então, onde a gente teve aqui, e a dose foi maior, viu, pessoal? Naquele lá, no primeiro ensaio, 500, essa já foi para 1.200, né? E a gente ouve aqui, ó. Então, microgel, mais Crotalaria spectabilis, ocroleuca e feijão de porco, mais a adição de micro-organismo, né? Ou de mix de micro-organismo, a gente conseguiu atenuar mais, certo? Então, passando para minhas considerações finais.
Então, biorremediação é tecnicamente viável, mas não é solução universal. Então, depende da combinação do perfil químico do herbicida, concentração, histórico, biodisponibilidade, condição ambiental e composição dessa comunidade, certo? Então, logicamente que a abordagem que a gente fez foi o seguinte: vamos colocar micro-organismo lá para ajudar, porque eu não preciso estar pegando uma amostra de solo e mandando para ver o que é que tem. Então, vamos colocar, vamos adicionar, vamos aumentar, né? Vamos atuar com a bioaumentação e com a fitorremediação, que a gente vê como algo mais efetivo. Então, o uso das tecnologias hoje, né, que basicamente é a identificação de genes, né, que vai passar por essa revolução aí de microbiota, pode ser que ajude a gente mais ainda, né? Emprego de consórcio sintético mais robusto, né? Monitoramento molecular, uso de biochar, que é algo que a turma está começando a fazer aqui, né, que é uma fase mais estável da matéria orgânica, que atua também, né, tanto na microbiota quanto na própria adsorção de moléculas, pode ser algo bastante interessante, né? E a gente tem que também estar atento ao metabólito, né? Porque a transformação do micro-organismo pode resultar em algo também que ainda atrapalha o desenvolvimento da cultura, certo? Mas é basicamente isso. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Alexandre, foi muito boa a interação aí. E espero em breve, né, sei lá, vir falar também do bioherbicida aí um dia, né? A gente também está nessa expectativa, certo, pessoal? Está aí minhas redes sociais, qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado.